Capítulo 76. A execução de Dragon Valley. A baleia-dragão, que valia 2.000 pontos de contribuição, apareceu inesperadamente diante de Li Fan e tomou posse da recompensa por sua missão. Como Li Fan poderia suportar isso? Um cultivador do nível de fundação talvez não conseguisse lidar com a baleia-dragão, mas Li Fan provavelmente não seria incapaz de matá-la. Li Fan estreitou os olhos, e a intenção assassina informe fixou-se firmemente na baleia-dragão. Os sussurros em seus ouvidos e as cenas alucinatórias reapareceram. No entanto, desta vez, os efeitos colaterais foram consideravelmente menores em comparação com a vez em que ele se fixou no guardião da aliança dos 10.000 imortais anteriormente. Li Fan se recuperou rapidamente, observando a figura da baleia-dragão desaparecer à sua frente, e a seguiu apressadamente. A monstruosa baleia-dragão não tinha a menor ideia de que havia sido alvo de uma tentativa de assassinato. Nesse momento, estava caçando em alto mar. A pulsação na protuberância no topo de sua cabeça indicava que estava chegando perto. Enquanto continuasse caçando dessa maneira, em pouco tempo, uma transformação radical ocorreria em seu corpo. Assim, finalmente, poderia se livrar dessa forma disforme e assumir a aparência sagrada em sua mente. A baleia-dragão vagava pelas profundezas do mar, passeando tranquilamente como se estivesse em seu próprio jardim. Pouco tempo depois, encontrou outra presa à sua frente, uma de sua espécie. Outra baleia-dragão. Essa era uma fêmea. Atraída pela poderosa aura masculina, a baleia-dragão fêmea nadou até ele, tentando agradá-lo. No entanto, a monstruosa baleia-dragão, ao observar essa existência supostamente bela entre seus semelhantes, sentiu uma sensação de náusea e repulsa. Era algo único? Verdadeiramente absurdo. Uma luz perigosa cintilou nos olhos da monstruosa baleia-dragão. Quando a baleia-dragão fêmea se aproximou, abriu sua boca enorme e a engoliu impiedosamente por inteiro. Que criatura lamentável! Digere silenciosamente a carne e o sangue em seu estômago, a monstruosa baleia-dragão não pôde deixar de se lembrar de seu passado. Anúncios do Pub Futuri. Era uma vez, ele vagava sem rumo nas profundezas do mar como esta pobre criatura. Viver por instinto, comer, acasalar, sobreviver. Mas um dia, de repente, tudo mudou. Como se despertasse de um longo pesadelo, começou a despertar sua consciência. Tinha um propósito. Ela queria se tornar poderosa, tão forte quanto aquelas criaturas que voavam sobre a superfície do mar o dia todo. Em sua mente, encontrou uma infinidade de conhecimento aparentemente surgido do nada. Sabia quais coisas podia consumir para crescer mais rápido. Seus instintos também se tornaram mais precisos. Em certos pontos do fundo do mar, sempre que se aproximava, sentia um perigo incrível. Por isso, sempre evitava essas áreas para comer. Sua velocidade de crescimento aumentou rapidamente e ele se tornou mais inteligente. Gradualmente, ele poderia até mesmo detectar coisas que lhe seriam úteis na superfície do mar, a partir do fundo do mar. Assim, pela primeira vez em sua vida, saiu do mar e se banqueteou nas ilhas. E assim que o perigo se aproximou, ele desapareceu rapidamente. Desde então, surgiu uma protuberância em sua testa. E em sua mente, surgiu a imagem de uma besta mítica imensamente poderosa. Uma intuição lhe dizia que esse era o poder oculto nas profundezas de sua linhagem. Enquanto continuasse a devorar, também poderia se tornar tão poderoso quanto seus ancestrais. Sim. Devoração implacável. Ninguém conseguia detê-la. Uma aura perigosa trouxe o monstruoso dragão-baleia de volta às suas memórias. De repente, percebeu que uma enorme serpente marinha estava bloqueando seu caminho. Em suas memórias, essa serpente marinha havia vivido por muito tempo. Era o senhor supremo desta região marítima desde o nascimento da monstruosa baleia-dragão. Anúncios do Pub Futuri. Antigamente, por segurança, costumava evitar a serpente marinha. No entanto, os tempos mudaram. Um lampejo de ganância brilhou nos olhos da monstruosa baleia-dragão enquanto ela avançava em direção à serpente marinha. Após uma batalha feroz, o fundo do mar ficou tingido de vermelho com sangue. A monstruosa baleia-dragão engoliu as partes mais valiosas da serpente marinha. Uma energia suave emanava continuamente de seu estômago, curando seus ferimentos. A baleia-dragão sentiu-se um pouco animada. Apesar de ter se machucado, valeu totalmente a pena. Contanto que absorvesse completamente a energia da serpente marinha. Antes que pudesse começar a sonhar acordada, outra presença perigosa aproximou-se rapidamente à distância. Será que era aquele polvo gigante? Por que tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo hoje? Bem, vamos engolir todos vocês. A baleia-dragão rugiu e entrou em batalha com o polvo gigante. Após um longo tempo, o corpo gigantesco do polvo foi despedaçado. Mas a monstruosa baleia-dragão também estava coberta de feridas.
Antes que pudesse consumir e absorver o polvo, percebeu que 3 ou 4 auras perigosas se aproximavam de perto. Foi um dia realmente de azar. Acelerou o passo, querendo escapar daquelas criaturas irritantes. Mas era interminável. Por onde passava, encontrava inimigos que lançavam ataques contra ela. Mesmo aqueles que claramente não eram páreo para ela atacariam como se tivessem enlouquecido, caminhando para a morte. A princípio, pensou em dar uma lição a essas pragas, mas logo, em pânico, só lhe restou fugir. Anúncios do Pub Future. Porque havia demasiadas dessas pragas, e o local não descansava há muito tempo, ficando cada vez mais exausto. A baleia-dragão pressentiu que algo estava errado. Mas não sabia onde estava o problema. A perseguição e os ataques de outras criaturas subaquáticas pareciam intermináveis. A consciência da baleia-dragão começou a ficar turva. Até o instante anterior à morte, avistou vagamente um fantasma, brilhando com luz azul, aparecendo diante de si. Então, sua consciência ficou completamente congelada. O espírito ilusório da chama azul desferiu o golpe final nesta monstruosa baleia-dragão, e Li Fan finalmente respirou aliviado. A aura informe de intenção assassina se dissipou, e as criaturas do fundo do mar ao redor, que o observavam atentamente, hesitaram e pararam de se aproximar. O tempo necessário para caçar a baleia-dragão superou em muito as expectativas de Li Fan. Essa besta monstruosa era simplesmente poderosa demais. Ao recordar as grandes batalhas que testemunhou entre várias criaturas marinhas ferozes ao longo do caminho, Li Fan ainda estava maravilhado. Felizmente, por mais forte que fosse, não resistia ao consumo infinito. Foram necessários mais de 20 dias para que Li Fan finalmente exaurisse e matasse essa monstruosa baleia-dragão. Isso demonstrou a tenacidade de sua vitalidade. Um cultivador comum do estabelecimento da fundação não teria a menor chance contra uma fera dessas. A intenção de matar sem forma é verdadeiramente digna de ser compreendida a partir da intenção de matar do céu e da terra, é de fato formidável. Após ter caçado sem esforço a monstruosa baleia-dragão e obtido 2.000 pontos de contribuição, Li Fan não pôde deixar de se sentir um pouco satisfeito. A baleia-dragão é muito grande e não consigo colocá-la no anel de armazenamento. Só posso cortar algumas partes com características e valor óbvios. Li Fan olhou para o cadáver da baleia-dragão à sua frente, pensativo. Após muito esforço, Li Fan desmembrou a baleia-dragão. Quando ele estava prestes a sair, algo lhe veio à mente de repente. Ouvi dizer que os estômagos dessas baleias-dragão costumam conter coisas difíceis de digerir. Com o passar dos anos, elas se acumulam e formam uma massa. Essa massa pode ser usada como um raro material alquímico, que também vale muitos pontos de contribuição. Seguindo o princípio de não perder oportunidades, Li Fan começou a vasculhar o estômago da monstruosa baleia-dragão. O estômago desta baleia-dragão é realmente diverso, com todo tipo de coisas. O que é isso? Li Fan pegou um objeto redondo, semelhante a uma conta, meio digerido, e sentiu uma estranha familiaridade com ele. Logo ele percebeu. Não é esta uma pérola Liu Li? Capítulo 77 – Técnica da sombra perseguida. Li Fan encontrou muitas pérolas Liu Li não digeridas dentro do estômago da baleia-dragão. Devem ser os restos de um cardume de peixes Liu Li que a baleia-dragão engoliu. Parece que, desde que matei aquele peixe Liu Li gigante, a situação do cardume de peixes Liu Li ficou precária, ponderou Li Fan. Além das pérolas Liu Li, havia também metade de um pedaço de coral, uma espinha de peixe brilhante e vários outros itens diversos. Li Fan não se importou se os reconheceu ou não, ele os colocou todos na mala. Finalmente, após verificar novamente para garantir que não havia deixado nada passar, Li Fan saiu silenciosamente. Não houve conversa durante o trajeto, e ele retornou em segurança à aliança dos 10.000 imortais. Após entregar a carcaça da baleia-dragão, Li Fan trocou tudo que havia recolhido de seu estômago por pontos de contribuição. Um total de 320 pontos. Posteriormente, por meio de uma avaliação, a aliança dos 10.000 imortais confirmou que a carcaça da baleia-dragão entregue por Li Fan era de fato a mesma que havia atacado a ilha anteriormente. Assim, ele recebeu a recompensa pela tarefa, no valor de 2.000 pontos. Somando os 450 pontos restantes, Li Fan passou a ter um total de 2.770 pontos de contribuição que poderia utilizar. Com tantos pontos de contribuição, devo ser capaz de escolher uma técnica satisfatória. Atualmente, Li Fan não possuía um método para ocultar sua própria aura e, assim, rastrear os outros. Essas técnicas eram bastante raras, mas apenas para o estágio de condensação de Qi, 2.770 pontos de contribuição eram mais do que suficientes. Li Fan iniciou sua seleção no espelho Tianshuan. Anúncios do Pub Future. Neste momento, na aliança dos 10.000 imortais, a tarefa de caçar a baleia-dragão, que antes deixará muitos cultivadores do estágio de estabelecimento da fundação impotentes, foi de fato concluída por um cultivador de condensação de Qi.
Esse acontecimento incomum chamou imediatamente a atenção de muitas pessoas. O grupo de pessoas que inicialmente havia proposto a tarefa em conjunto ficou particularmente perplexo. Condensação de Qi tardio, Li Fan? Quem é essa pessoa? Não foi dito que a baleia-dragão podia resistir a ataques de cultivadores do núcleo dourado? Como Li Fan conseguiu matá-la? Será que essa pessoa está escondendo seu nível de cultivo? Será que esse taoísta é um recém-chegado à nossa aliança dos 10.000 imortais? Como ele conseguiu esconder seu nível de cultivo diante do espelho Tianshuan? Impossível. De fato, essa pessoa indubitavelmente possui a força do estágio final de condensação de Qi. Confirmei com alguém, ele foi recomendado por Rezingal para se juntar à aliança dos 10.000 imortais não faz muito tempo. Ah, é? Então como essa pessoa conseguiu isso? Será que essa pessoa possui algum tesouro extraordinário? Um cultivador da condensação de Qi alcançando algo que nem mesmo os cultivadores do estabelecimento da fundação conseguiram naturalmente despertou diversas reflexões. Nesse instante, uma voz desdenhosa se pronunciou: parem de especular. As últimas informações privilegiadas indicam que esse garoto apenas teve sorte. Essa declaração imediatamente atraiu muita atenção. Caro companheiro taoísta Zhou-Pen, o que você quer dizer com isso? É, sorte? Como isso é possível? Zhou-Pen suspirou: eu também não consigo acreditar, mas é a verdade. Então, meu colega taoísta Zhou-Pen, o que exatamente você está dizendo? A carcaça da baleia-dragão foi enviada ao ancião San do Salão dos Segredos Celestiais para análise. A conclusão a que se chegou foi que essa baleia-dragão havia lutado contra pelo menos 3 gigantes marinhos do mesmo nível antes de morrer. Anúncios do Pub Futuri. A maioria dos ferimentos em seu corpo foram causados por esses gigantes marinhos. Antes de morrer, essa baleia-dragão já estava em seus últimos suspiros. Mesmo que aquele garoto não tivesse intervido, ela não teria sobrevivido por muito mais tempo. Após Zhou-Pen terminar de falar, o ambiente ficou em silêncio. Embora fosse um pouco inacreditável, o nome do ancião San do Salão dos Segredos Celestiais era de certa forma conhecido por todos. Assim, a conclusão a que ele chegou ainda era relativamente plausível. Dizem que a baleia-dragão mostrou sinais de estar se transformando em um dragão. Talvez por isso, tenha atraído a ganância de outras bestas gigantes. Faz sentido. Para que bestas capazes de devorar umas às outras evoluam, aquelas que despertaram suas linhagens ancestrais dessa forma são as mais vantajosas. Nossa, esse garoto da condensação de Qi tem uma sorte inesperada. É realmente invejável. São 2.000 pontos de contribuição. As pessoas ao redor assentiram em concordância. Li Fan já estava preparado para o possível impacto de concluir a tarefa de recompensa da baleia-dragão. Mas ele não estava com medo nenhum. Porque, não importa como se olhe para a situação, a baleia-dragão morreu devido ao massacre mútuo entre bestas gigantes. Ela apenas teve sorte de ficar com o que sobrou. Por 2.000 pontos de contribuição, valia a pena correr um pequeno risco. Deixando esse assunto de lado, após um período de pesquisa e comparação, Li Fan decidiu qual seria a sua técnica-alvo. Técnica de perseguição nas sombras. A técnica se destacou no rastreamento e no disfarce. Uma vez que fixava a mira no oponente, ele podia segui-lo de perto como sua sombra, tornando difícil para o oponente se livrar dele. Ela poderia até se esconder como uma sombra na escuridão, tornando impossível para o oponente detectá-la. Anúncios do Pub Futuri. Um efeito tão milagroso naturalmente teve um preço. 1.800 pontos de contribuição. Li Fan não hesitou e comprou sem hesitar. Justo quando Li Fan se preparava para entrar em reclusão para cultivar, ele recebeu repentinamente uma mensagem de um talismã de comunicação de Rezengal. Caro taoísta Li Fan. Não esperava que o cultivador que matou a baleia-dragão fosse você. Pensei que fosse outro cultivador com o mesmo nome, mesmo sobrenome e mesmo reino que você. Alguém me perguntou sobre a sua situação, e só então eu confirmei que foi realmente você quem matou aquela baleia-dragão. Rezengal parecia excepcionalmente animado. Muito bem, muito bem. Finalmente você desabafou por mim. Você não faz ideia, ultimamente, toda vez que fecho os olhos, tudo que vejo é a imagem dos preços da erva da névoa espiritual despencando. Li Fan ficou em silêncio por um momento, depois respondeu: foi apenas sorte. Quando estava realizando a missão, por acaso me deparei com aquela baleia-dragão lutando contra outros gigantes, e então tive sorte. Logo após o envio da mensagem, Rezengal respondeu imediatamente. A sorte também faz parte da força, meu companheiro taoísta. Seu talento e sua sorte são extraordinários, seu futuro certamente será promissor. Antes que Li Fan pudesse decidir o que responder, Rezengal enviou outra mensagem. Posso te pedir um favor? Ah? O que houve?
Bem, eu gostaria de pedir a um colega taoísta que atuasse temporariamente como guardião da ilha Liuli para mim. O que você acha? Guardar temporariamente? Li Fan estava um pouco curioso. Rezengal explicou apressadamente. Anteriormente, devido ao incidente com a erva da névoa espiritual, perdi a maior parte das minhas economias acumuladas ao longo dos anos. Estou cada vez mais distante da técnica da alma nascente que desejo obter. Não me conformo com isso. Por coincidência, alguns colegas taoístas descobriram recentemente uma caverna antiga e me convidaram para explorá-la juntos. Segundo eles, essa caverna deve ter sido selada antes da grande calamidade e certamente contém muitos tesouros raros, sendo até mesmo possível a existência de técnicas. Se eu conseguir algum lucro, isso também poderá compensar minhas perdas. Então, decidi arriscar. Li Fan pensou por um momento e não respondeu imediatamente. Em vez disso, perguntou, gostaria de saber por quanto tempo você precisa que eu supervisione temporariamente. Rezengal respondeu prontamente, e não demorarei muito. Pelo menos 1 ou 2 anos, no máximo 3 ou 4 anos. Capítulo 78 e a abertura do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Desculpe. Realmente não tenho escolha a não ser lidar com isso. Tenho a premonição de que uma grande conquista está próxima e preciso sair em busca de oportunidades nos próximos 2 anos. Não posso ficar protegendo a ilha Liuli por muito tempo, respondeu Li Fan. O Palácio Celestial da Água das Nuvens abriria em pouco mais de 1 ano. Li Fan estava determinado a não perder a oportunidade de entrar antecipadamente, mesmo que fosse apenas por uma pequena quantidade de pontos de contribuição obtidos durante o serviço de guarda. Ele recusou categoricamente o pedido de Rezengal. Entendo. Terei que encontrar outra pessoa então. Desejo-lhe sucesso em sua conquista da fundação em breve, respondeu Rezengal, com pesar. Nenhuma outra mensagem foi trocada através do talismã da comunicação. Li Fan não deu muita atenção e, em vez disso, gastou pontos de contribuição para ativar o modo de cultivo auxiliar. Ele começou a cultivar a técnica da sombra perseguida. Afinal, tratava-se de uma técnica auxiliar, e cultivar a técnica da sombra perseguida era muito mais simples em comparação com as outras 2 técnicas. Com o impulso duplo do cultivo aprimorado e da pérola dourada Liuli, em menos de 10 dias, Li Fan a cultivou até o estágio final da condensação de Qi. No momento, Li Fan estava testando os efeitos da técnica da sombra perseguida. Com 100 pontos de contribuição, ele simulou uma caçada a um cultivador do nível de estabelecimento da fundação no espelho Tianshu. O espaço circundante transformou-se em cadeias montanhosas contínuas. Nas montanhas, uma figura voava rapidamente para longe. Esse era o objetivo da caçada. Enquanto Li Fan observava a figura se afastar, ele ativou a técnica e sua figura escureceu repentinamente. Era como se ele estivesse coberto por um véu escuro, tornando-o difícil de detectar em meio às sombras onipresentes. Quando o alvo estava prestes a desaparecer de vista, Li Fan acelerou abruptamente, alcançando-o em uma explosão de velocidade. Comparado ao voo simples controlado pelo vento que ele havia aprendido antes, a velocidade de Li Fan aumentou muito. Parecia haver uma conexão sutil com o alvo travado, aumentando a velocidade de Li Fan até certo ponto. Anúncios do Pub Future. Era como se Li Fan tivesse realmente se tornado a sombra do alvo, tornando impossível para o alvo se livrar dele. Ele conseguia saltar continuamente e se movimentar pelas sombras no chão. Em pouco tempo, Li Fan alcançou a figura à sua frente. Por um instante, tudo ao redor ficou turvo, e a ilusão de montanhas, rios e do cultivador desapareceu simultaneamente. Mais uma vez, tudo voltou a ficar completamente escuro. A caçada terminou e Li Fan ficou bastante satisfeito com a técnica da sombra perseguida. Seu efeito de ocultar a aura era excepcional, especialmente quando combinado com o talismã da forma oculta. Isso tornaria ainda mais difícil para os outros detectá-lo. Embora Sikun lhe parecesse um tanto misterioso, seu cultivo devia estar no estágio final da condensação de Qi. Li Fan havia feito preparativos suficientes e tinha um plano bem elaborado. O roubo do mapa da Água das Nuvens não deveria apresentar grandes problemas. Agora que tudo estava pronto, ele aguardava as informações de Jiao Shuiyuan e a inauguração oficial do Palácio Celestial da Água das Nuvens. No espelho Tianshu, o olhar de Li Fan estava profundo enquanto ele contemplava a distância. 2 meses depois, Ilha da Aliança dos 10.000 Mortais, Salão das 1000 Milhas. Após receber uma mensagem de Jiao Shuiyuan, Li Fan ativou o talismã da forma oculta e correu para lá. Ao encontrar Jiao Shuiyuan, ele fingiu estar zangado, dizendo, como está funcionando o Salão das 1000 Milhas? Um mero cultivador da condensação de Qi demorou tanto para reunir informações. Pensei que todos vocês tivessem se esquecido disso e que eu estivesse me preparando para encontrar outra pessoa. Jiao Shuiyuan pareceu um pouco envergonhado, mas rapidamente agarrou Li Fan e ativou a formação da loja para isolar olhares curiosos.
Ele então explicou em voz baixa: por favor, fale mais baixo. Houve razões para o atraso. 1. A expressão de Li Fan mudou ligeiramente, aguardando mais explicações. Para ser sincera, a dificuldade desta tarefa superou minhas expectativas. Os 50 pontos de contribuição que combinamos da última vez foram muito poucos. Sabe, precisei da ajuda de um veterano na fase final de estabelecimento da fundação para concluir esta tarefa. Jiao Shuiyun olhou para Li Fan, insinuando algo óbvio. O que? Você está tentando renegociar o preço? Li Fan estreitou os olhos, encarando Jiao Shuiyun com uma expressão de desagrado. Jiao Shuiyun coçou a cabeça. Você poderia acrescentar mais alguns pontos. Li Fan se virou para ir embora. Anúncios do Pub Future. Jiao Shuiyun entrou em pânico e quase pulou da cadeira. Ai, meu Deus, meu querido ancestral, minha sorte está péssima. 2 negócios consecutivos sem lucro. Tudo bem, vou manter o que combinamos e 50 então, disse ele, rangendo os dentes. Aqui, somando o depósito anterior, chega-se exatamente a 50 pontos de contribuição, disse Li Fan friamente, atirando 4 pedras espirituais de qualidade média. Não estou ganhando muito dinheiro com você, disse Jiao Shuiyun, recebendo as pedras espirituais com um semblante irônico, e em seguida entregou uma lasca de jade a Li Fan. Li Fan pegou a tira de jade e a examinou com seus sentidos divinos, sua expressão mudando. Em seguida, ele guardou a lasca de jade e saiu. Ao observar Li Fan se afastar, a expressão subserviente no rosto de Jiao Shuiyun desapareceu repentinamente. Ele acariciou as pedras espirituais em sua mão, emitindo um sorriso de escárnio. Um é misterioso, com um passado desconhecido, o outro é reservado, com motivações obscuras. Gostaria de ver o que vocês dois estão aprontando. No espelho Tianshuan, Li Fan leu cuidadosamente o conteúdo da tira de jade novamente e então a destruiu. 2 pessoas. Li Fan franziu ligeiramente a testa, sentindo-se um pouco incomodado. Segundo informações coletadas por Jiao Shuiyun, Sikun Yi geralmente mantinha um perfil discreto e raramente aparecia em público. Ela tinha um bom amigo chamado Bai Li Shen, também um cultivador do sexo masculino. A força de Bai Li Shen era ligeiramente inferior, situando-se no nível médio de condensação de Qi. Sikun Yi e Bai Li Shen pareciam ter um relacionamento extremamente bom, sempre juntos quando saíam, inseparáveis. Além disso, os dois pareciam possuir um certo tipo de técnica de ataque combinada. Durante as batalhas, eles cooperavam perfeitamente, suas mentes estavam conectadas, assemelhando-se a uma única pessoa. Anúncios do Pub Future. Esses 2 indivíduos geralmente permaneciam na Ilha da Aliança dos 10.000 Imortais e raramente se aventuravam para fora, exceto para completar tarefas e acumular pontos de contribuição. No entanto, durante a investigação de Jiao Shuiyun, os 2 desapareceram misteriosamente uma vez. Após deixarem a Ilha da Aliança dos 10.000 Imortais, eles desapareceram, e seu paradeiro permanece desconhecido. Quem é esse Bai Li Shen, e por que não me lembro dele? Li Fan tentou se lembrar cuidadosamente, mas não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre Bai Li Shen em sua memória. Parece que essa pessoa pode ter perecido nas ruínas do Palácio Celestial da Água das Nuvens. No entanto, não esperava ter que lidar com outro cultivador. Meus preparativos atuais parecem insuficientes. Felizmente, ainda há bastante tempo. Vários pensamentos invadiram sua mente, e Li Fan começou a planejar novamente. 1 ano depois. No 11º ano, na região central do Mar do Congo. A tempestade que se anunciava no céu há vários meses rugia sem parar. A densa camada de nuvens em forma de vórtice escureceu e girava lentamente, acumulando energia continuamente. As nuvens pareciam paredes espessas protegendo o centro do vórtice. Ali, luzes azuis piscavam constantemente. A cada oscilação da luz, algumas mudanças inexplicáveis pareciam ocorrer nessa área central do mar. Essa anomalia atraiu naturalmente inúmeros cultivadores. Corriam até rumores de que as ruínas de uma antiga seita estavam prestes a se manifestar neste local. Assim, nestes últimos meses, a reunião de cultivadores tornou-se cada vez mais proeminente. Li Fan, naturalmente, estava entre eles. Seu olhar percorreu a multidão e discretamente parou em Sikun Yi e Bai Li Shen. Então, ele avistou Jiao Shuiyun na multidão. Jiao Shuiyun estava olhando fixamente para a camada de nuvens em forma de vórtice no céu, parecendo bastante animado. Ele provavelmente pensa que descobriu uma oportunidade e que pode obter algum lucro. Ele mal sabe que está cavando a própria sepultura. Um brilho frio reluziu nos olhos de Li Fan. Capítulo 79 – Chefe da sala de aula. À medida que a nuvem vorticosa continuava a girar, parecia gerar uma atração inexplicável. Todas as nuvens no céu do mar de Kongyun foram lentamente absorvidas e se fundiram a ele. A escala crescia cada vez mais, ocupando todo o campo de visão.
Só de olhar para cima já se tinha uma sensação sufocante. A frequência dos flashes azuis no centro do vórtice também aumentou. Finalmente, quando tudo chegou a um ponto crítico. No centro do vórtice, a luz azul irrompeu repentinamente. Após formar um anel, ele se espalhou continuamente para fora a partir do centro do vórtice. A velocidade com que o anel se expandiu foi extremamente rápida. Quando as pessoas a viram pela primeira vez, ela ainda estava dentro da camada de nuvens do vórtice. Num piscar de olhos, a onda se espalhou por todos os cultivadores presentes. Sem tempo para que seus rostos demonstrassem uma expressão de choque, aqueles que foram atingidos pela luz azul desapareceram como ilusões. A luz azul continuou a se espalhar para fora. Se alguém pudesse observar o fenômeno a 10.000 metros de altitude, veria que esse anel de luz azul se estendia da área central do mar até todo o mar de Kong-1 em um período extremamente curto. Chegou ao fim da área marítima e parou. Então, subitamente, contraiu-se. Com uma velocidade várias vezes superior à da expansão, ela retornou ao seu ponto original. A luz azul tornou-se instantaneamente extremamente brilhante. A tempestade na camada de nuvens vorticosas cessou. As densas nuvens cúmulos, com milhares de quilômetros de espessura e dezenas de milhares de quilômetros de comprimento, pareciam estar sendo espremidas e amassadas por uma mão gigante invisível. Ao mesmo tempo, no mar de Kong-1. Anúncios do Pub Future. Inúmeros pontos azuis, separados da superfície do mar em vários lugares, flutuavam e se agrupavam, movendo-se rapidamente em direção às nuvens acima. Gradualmente, as densas nuvens cúmulos, em seu constante movimento silencioso, formaram uma estrutura contínua semelhante a um edifício. Em seguida, os pontos azuis atraíram o vapor de água nebuloso que flutuava debaixo. A camada de nuvens gradualmente tornou-se azul e transparente. Essa anomalia durou 15 minutos. Finalmente, um imenso palácio celestial, reunindo nuvens e água, translúcido e azul por toda parte, surgiu acima do mar de Kong-1. O Palácio Celestial da Água das Nuvens, selado por milhares de anos, reapareceu no mundo. Na frente, a batalha é intensa, e todas as principais seitas sofreram pesadas perdas. Meu Palácio Celestial Água de Nuvem, como líder das seitas no mar de Kong-1, não é exceção. Não sei quantos irmãos mais velhos morreram no campo de batalha. O mestre da seita me incumbiu de sair e recrutar discípulos antes de partir. Não posso falhar nessa missão. Felizmente, esta viagem foi bastante proveitosa. Li Fan foi recuperando a consciência gradualmente. Olhando em volta, ele viu uma praça com mais de 100 cultivadores espalhados por todo o lugar. No entanto, todas as roupas dos cultivadores ficaram azuis e brancas, com os caracteres nuvem e água levemente visíveis nelas. Em frente à multidão, um homem alto e bonito vestido de branco murmurava algo para si mesmo. O homem vestido de branco parecia bastante bonito, mas um toque de indiferença podia ser visto em sua expressão. Ao presenciar essa cena, Li Fan, recordando o que ouvirá em sua vida anterior, soube que havia entrado com sucesso no Palácio Celestial da Água das Nuvens. No momento, ele não podia agir precipitadamente e precisava esperar em silêncio para que o enredo se desenrolasse. Então ele prendeu a respiração e permaneceu imóvel. Aos poucos, o grupo de cultivadores na praça começou a despertar. Anúncios do Pub Future. Ao enxergarem a situação com clareza, alguns deles ficaram um pouco animados. O que está acontecendo? Onde é este lugar? Eu me lembro que estávamos perto daquela nuvem em forma de vórtice, não estávamos? Aliás, qual é a história dessas roupas? Eles notaram um homem de branco à sua frente, que se destacava na multidão. Imediatamente, alguém perguntou impacientemente, e ei? Você, o cara de branco, foi você que nos trouxe aqui? Quem é você? Qual é o seu propósito? O homem de branco finalmente despertou de seu resmungo. Ao olhar para o grupo de cultivadores à sua frente, um sorriso alegre surgiu em seu rosto. Ah, finalmente vocês acordaram. Agora, fiquem quietos. Vou explicar algumas coisas importantes para vocês. Antes que pudesse terminar de falar, foi interrompido impacientemente. Pare com essa bobagem e nos diga, onde fica esse lugar? Um leve sorriso divertido surgiu no canto da boca do homem. Ele balançou a cabeça, parece que os recém-chegados desta vez não estão muito obedientes. Sem se mexer muito, ele lançou um olhar para a pessoa que havia falado. Uma luz azul brilhou e a pessoa que havia falado antes teve a cabeça decepada. A praça, que antes era barulhenta, ficou repentinamente muito silenciosa. Alguns dos cultivadores ficaram assustados, enquanto outros de repente perceberam algo. O homem de branco parecia satisfeito ao observar a multidão agora silenciosa. Ele falou calmamente, e sou Quintang, o chefe do salão de ensino no Palácio Celestial da Água das Nuvens. Podem me chamar de Irmão Sênior Qin.
Vocês são todos discípulos externos recrutados por mim desta vez. Nos próximos meses, contanto que consigam passar nos meus diversos testes, poderão ingressar oficialmente no Palácio Celestial da Água das Nuvens. Claro, existem alguns pontos que você deve lembrar. O primeiro ponto é demonstrar respeito suficiente ao irmão Sênior Kim. Tudo o que eu disser, vocês devem fazer. Como vocês viram, há consequências na desobediência. O segundo ponto. Kim Tang prosseguiu com a explicação. Os cultivadores abaixo pareciam quietos na superfície, mas já se comunicavam entre si através de seus sentidos divinos. Alguém sabe o que está acontecendo? Anúncios do Pub Futuri. Que estranho! O Palácio Celestial da Água das Nuvens parece ser uma ruína de seita envolta em anomalias. Kim Tang é uma pessoa real. Definitivamente não é uma pessoa viva. Você não viu que ele não tem aura nenhuma? Não entre em pânico, a anomalia tem suas próprias regras. Contanto que sigamos o que Kim Tang disser, não deve haver nenhum perigo imediato. Li Fan olhou sutilmente para si com Yi e Bai Li Shen. Esses dois indivíduos permaneceram calmos como se já soubessem que iriam encontrar uma anomalia. Ou talvez, mesmo que tenha sido uma anomalia, esses dois estivessem completamente preparados para isso? Li Fan então olhou para Kim Tang. Baseado em suas memórias da exploração do Palácio Celestial da Água e das Nuvens de sua vida anterior, Kim Tang foi o primeiro ponto de controle a entrar no Palácio Celestial da Água e das Nuvens. Ele não era uma pessoa viva, mas uma entidade semelhante a uma anomalia. Tudo o que ele dizia era a regra dessa anomalia. Se você quisesse sobreviver, teria que obedecer a isso. E somente passando em seus testes você poderia obter a qualificação para explorar várias partes do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Kim Tang finalmente terminou de falar. Ele bateu palmas, e está ficando tarde. Deixe-me levá-los para descansar. Amanhã cedo, começaremos oficialmente os testes. Me siga. Dito isso, ele se virou e caminhou em direção à parte externa da praça. A grande maioria dos cultivadores, incluindo Sikun e Bai Li Shen, seguiu obedientemente Kim Tang, vestido de branco. Li Fan também seguiu de perto. Apenas um número muito pequeno de pessoas trocou olhares e não seguiu a multidão. Em vez disso, correram na direção oposta, tentando sair. Kim Tang parecia alheio às ações daquelas pessoas, não demonstrando nenhuma reação. Essas pessoas estavam prestes a escapar, e sua velocidade de voo aumentou. Eles não perceberam que, à medida que se afastavam de Kim Tang, mais e mais luz azul emanava de seus corpos. Finalmente, após voar uma certa distância, todas essas pessoas se transformaram em cadáveres ressecados, caindo pesadamente ao chão. Capítulo 80 Lembre-se de dormir cedo. Os cultivadores que seguiam Kim Tang perceberam a cena à distância e ficaram todos chocados. Que bando de idiotas! Eu já disse que encontramos uma anomalia, mas eles tentaram escapar. Eles realmente não sabem como se escreve o morte o ponto. Conheço um deles, um cultivador da fundação chamado Sankairon. Suas técnicas de dão eram bastante impressionantes, nunca imaginei que ele morreria tão silenciosamente. Que estranho, quando eles morreram, por que não vimos nenhuma declaração dos céus e da terra? Amigo, é a primeira vez que você ouve falar de uma anomalia? Sob o véu da anomalia, suas próprias regras são estabelecidas. O conhecimento comum, em sua maioria, é inválido. Portanto, devemos ter cuidado. Obrigado pelo conselho. Enquanto caminhavam, comunicavam-se através de seus sentidos divinos, e suas expressões variavam. Pouco tempo depois, Kim Tang conduziu todos até um prédio alto. No centro havia um corredor reto. De cada lado do corredor havia pequenos cômodos. Dentro de cada quarto, não havia outras decorações. Havia apenas 5 camas de madeira dispostas de forma simples. Muito bem. Descansem aqui esta noite. Reúnam-se na praça amanhã cedo. Kim Tang virou-se e disse a todos. Após falar, ele balançou a cabeça negativamente e saiu. Ah, é mesmo, não se esqueça de dormir cedo. Após sua figura desaparecer, a voz de Kim Tang ecoou fracamente mais uma vez. Ao verem a anomalia desaparecer, os cultivadores na praça finalmente respiraram aliviados. A maioria deles já se conhecia, então encontraram quartos juntos. Sikun e Bai Li Shen, naturalmente, ficaram no mesmo quarto. Li Fan não se forçou a ir até lá e simplesmente escolheu outro quarto relativamente próximo ao deles. Já havia 2 pessoas dentro da sala. Esses 2 também se conheciam e estavam se comunicando através de seus sentidos divinos. Li Fan não os cumprimentou. Ele deitou-se diretamente na cama, entoando o venerável mantra de refinamento do coração, acalmando a mente e dissipando as distrações. Em pouco tempo, ele caiu num sono profundo.
As duas pessoas que ainda conversavam perceberam isso e ficaram momentaneamente atônitas. Então, eles perceberam o que estava acontecendo. Seus rostos empalideceram subitamente, como se tivessem sido tomados por um horror repentino. Então, eles interromperam abruptamente a comunicação e se forçaram a dormir. No entanto, nem todos conseguiam perceber claramente o que estava prestes a acontecer. Ainda havia muitas pessoas compartilhando com seus companheiros o que tinham visto e ouvido naquele dia, expressando sua empolgação com os possíveis tesouros encontrados nas ruínas recém-descobertas do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Suas expressões eram de pura animação, tornando difícil adormecer. O tempo passou pouco a pouco. Não se sabia quanto tempo havia passado. De repente, todas as luzes deste prédio alto se apagaram. Na escuridão, a voz de Qin Tang ecoou suavemente. Oh, céus! Esses recém-chegados não são muito obedientes, não é? Eu já disse para dormir cedo. Como é possível que, até agora, tantas pessoas ainda não tenham descansado? Se isso atrasar o teste de amanhã, não será bom. Já que você não consegue dormir, deixe-me ajudá-lo, tá? Ponto. Splurt. 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 Sons arrepiantes continuavam a soar. Inúmeros cultivadores perderam a vida sem sequer conseguir gritar. Nesse momento, todos os presentes finalmente entenderam que as palavras anteriores de Qin Tang, lembrem-se de dormir cedo, não eram uma piada. Mas já era tarde demais. A respiração de muitos cultivadores estava desaparecendo continuamente. Alguns queriam gritar, acordando aqueles que já estavam dormindo. Mas assim que o som começou a sair, parou abruptamente. Assassinatos e mortes se espalham na escuridão. Sob essa atmosfera aterradora, alguns cultivadores que não haviam adormecido finalmente não conseguiram suportar. Suas auras se intensificaram, preparando-se para usar toda a sua força e confrontar Qin Tang, vestido de branco, até a morte. Qin Tang bufou friamente, aparentemente ofendido. A luz azul piscou e depois se apagou. Como resultado, aqueles cultivadores que quiseram resistir caíram silenciosamente, sem fazer alarde. Após matar essas pessoas, o humor de Qin Tang pareceu melhorar um pouco. Ah, essa tarefa é realmente cansativa. Se não fosse pelo fato de o mestre da seita, os irmãos marciais seniores e as irmãs marciais seniores terem desaparecido, eles não precisariam da minha intervenção. Que chato, muito chato mesmo. Prefiro ir tomar um drink. As palavras de Qin Tang eram incoerentes e suas ações, arbitrárias. À medida que suas palavras se dissipavam, os cultivadores sobreviventes dentro do prédio soltaram um suspiro de alívio. No entanto, ninguém podia ter certeza de quando Qin Tang retornaria. Então, todos quiseram aproveitar a oportunidade para adormecer. Mas dormir, para quem sofre frequentemente de insônia, era certamente uma luta comum. Se não houvesse preocupações mentais, adormecer seria natural. No entanto, pelo contrário, se alguém ficasse se preocupando com alguma coisa, acabaria se forçando a dormir. Na maioria das vezes, eles acordavam assustados justamente quando estavam prestes a adormecer. Além disso, muitos desses cultivadores haviam se acostumado a usar o cultivo a portas fechadas para substituir o sono. Eles aparentemente haviam perdido a capacidade de dormir. Assim, mesmo sabendo que morreriam se não dormissem, muitos cultivadores ainda não conseguiam adormecer. Ao perceberem que Qin Tang, uma ameaça à sua vida, poderia retornar a qualquer momento, essas pessoas ficaram impotentes. Eles secretamente lamentaram não terem aprendido alguns feitiços hipnóticos antes de virem para cá e só puderam optar por se nocautear, na esperança de conseguirem se safar com um blefe. Infelizmente, aos olhos de Qin Tang, dormir e estar inconsciente eram claramente dois conceitos diferentes. Então, na segunda metade da noite, quando Qin Tang retornou novamente. Foi mais uma cena de derramamento de sangue e carnificina. Logo cedo na manhã seguinte, quando Li Fan acordou. O que ele viu foram cadáveres cobrindo o chão dentro do prédio. Como Li Fan previa, Jiao Shuiyuan não conseguiu passar neste teste. Sem cabeça, jazia ali em silêncio. Li Fan, naturalmente, não teria nenhuma pena dele. Sem demora, Li Fan dirigiu-se diretamente à praça onde estivera ontem. Com a lição de ontem, os cultivadores não vagaram aleatoriamente e se reuniram obedientemente na praça. A multidão era escassa, e os cultivadores sobreviventes representavam menos de 2/3 do número de ontem. O julgamento ainda nem tinha começado oficialmente, e já havia muitas vítimas. Os sobreviventes estavam pessimistas quanto ao que enfrentariam a seguir, e seus semblantes eram sombrios. Li Fan sabia que aquilo era apenas o começo. No final, menos de 1/10 do primeiro grupo de cultivadores que entrou no Palácio Celestial da Água das Nuvens conseguiu sair vivo. Na multidão, Li Fan também viu as figuras de Si Kun Li e Bai Li Shen. Ele apenas passou a olhar por eles, sem se demorar muito.
aguardando em silêncio a chegada de Quintang. Pouco tempo depois, Quintang apareceu novamente diante de todos. Ele segurava um frasco feito de cabaça e ia bebendo de uma vez enquanto caminhava. Que vinho bom! Um vinho excelente! Quintang gritou de alegria enquanto olhava para os cultivadores sobreviventes na praça. Muito bem, parece que todos estão aqui. Então, vamos começar oficialmente o primeiro julgamento. Seus olhos se estreitaram, como se estivesse relembrando algo. Meu mestre disse certa vez que, na busca pela imortalidade e iluminação, 3 coisas são cruciais: talento natural, caráter e sorte. Meu mestre acreditava que, entre esses 3, o talento natural era o mais importante. Mas eu penso diferente. Acredito que, entre os 3, o caráter é o mais importante. Então, organizei 3 julgamentos, todos relacionados à caracterização. Quintang falou devagar, conduzindo todos até uma torre. A torre tinha 3 andares. O primeiro andar, onde todos estavam instalados, tinha centenas de estantes de livros. Cada estante estava repleta de livros. Todos observaram atentamente. Voo das nuvens, trovão voador, técnica de rejuvenescimento da madeira. Cada livro era, de fato, uma técnica de cultivo. A respiração de todos tornou-se repentinamente acelerada.